E boa noite, gurias, tudo bem? Tudo. Tudo tranquilo. Hoje estamos numa noite muito especial. Vamos tratar de um assunto que me agrada muito. E eu tenho aqui duas convidadas, Patrícia Pascoal, astróloga e pedagoga, e Marta Góes, que é uma convidada da nossa parceira aqui da Elisângela Silveira. Depois eu vou apresentar vocês melhor. Mas vou primeiro falar um pouquinho do objetivo do nosso programa. Nós temos, então, o objetivo nesse programa, né, da Saia Godet, de transitar em vários assuntos, né, pertinentes à saúde mental, à atualidade, e a gente sempre vai ter, então, um programa que vai ser quinzenal, alternando entre ter assuntos divididos com convidados e um programa com a Elisângela, que eu sempre vou fazer, eu e ela, falando sobre o que aconteceu nas últimas semanas, comentando aquilo que nos deixou de cara, aquilo que a gente fez durante a semana, alguma coisa interessante que tenha acontecido, tenha nos chamado a atenção. E a gente sempre faz uma enquete, né? Eu fiz uma enquetezinha, gurias, assim, meio que na corrida, sabe? Eu até tenho que dar uma olhadinha enquanto vocês estiverem falando, porque eu vou dar uma olhada para ver se as pessoas responderam. Mas, de qualquer modo, eu vou lançar a enquete aqui, né, no programa. E a pergunta, deixa eu buscar aqui, a pergunta da nossa enquete, acho que eu lancei no nosso grupo, foi... Vamos ler aqui. No momento atual, qual tem sido a importância da espiritualidade para o enfrentamento da pandemia, certo? Então, quem tiver afim, né, agora a gente ainda está recém começando, mas quem quiser nos contar aqui como que está utilizando essa ferramenta, a gente pode dizer, né, que é a espiritualidade, para enfrentar essas mudanças todas e esse momento assim que parece que está nos empurrando para algumas transformações, certo? Então, o objetivo do programa então é esse, né? A gente trabalhar esse momento com o viés da saúde mental. Eu sou psicóloga, a minha parceira que não está aqui porque está em outras lives e uma formação da Fiocruz. A gente então vai sempre dividir esse momento com a saúde mental, porque somos, né, dessa área. Então, assim, nosso objetivo hoje aqui é a gente trazer um pouco o olhar da astrologia através da Patrícia Pascoal, que então tem essa formação na pedagogia, e ela é a minha astróloga e minha amiga. Querida, todos os anos eu faço a minha evolução solar, né? Assim se chama, né, Patrícia? E desde que eu fiz o mapa com a Patrícia, eu comecei a fazer todo ano essa leitura. E sempre me ajudou um monte. Então, antes de eu começar, assim, a transitar e passar a bola para vocês, como eu digo, né? Eu vou falar um pouquinho da minha trajetória. Eu fui criada desde, assim, talvez uns 8 anos, por aí, até a puberdade. Fui criada numa casa de candomblé. Tive essa experiência diferente, assim, interessante, de transitar numa casa onde tinha muitas cerimônias, onde a gente tinha muitas festas. Eu sou apaixonada por som de tambores, porque eu acho que eu fiquei com esse registro, assim, então é uma coisa que me dá, assim, um frisson, assim, eu gosto muito desses sons, assim. Depois, passado um tempo, conheci a Umbanda. Por um bom tempo, frequentei também o Allan Kardec. Foi uma experiência muito interessante. Me considero espírita, né, sempre, desde então, desde a adolescência, lendo livros de Chico Xavier.
E passado um tempo, me interessei já na faculdade, um pouco transgredindo a ordem, né, da formação da psicologia. Me interessei pela terapia floral, viu, Marta? Porque é terapeuta floral. Marta, terapeuta floral. E é reikiana, nós temos isso em comum também, né? Então, eu conheci a terapia floral, me apaixonei, trabalhei um tempo com terapia floral, mesmo clinicando, e fiz a iniciação do Reiki lá por volta de 2002, por aí. O Reiki realmente foi assim, um divisor de águas para mim, sabe, Marta? Porque o Reiki, assim, me modificou muito, sabe? E modificando o meu padrão vibratório, parece que as coisas, sabe, começaram a fluir melhor e parece que eu comecei a me coligar mais com os meus afins. Não que a gente tenha que ficar numa bolha espiritual, né? Buscando isso, não é isso, né? Mas, assim, eu percebo que parece que a gente se harmoniza mais, né? Sabe mais onde está. E sem contar da experiência, né? Que é uma experiência realmente muito diferente. Então, acabei fazendo o segundo nível, acabei fazendo o mestrado. Então, sou mestre Reiki desde 2003, 2004, por aí. Sempre uso símbolos, né, Marta? Sempre a gente vai atuando quando precisa, e quem sabe, quem é reikiano, sabe que a gente está sempre trabalhando, né? E passado esse período, assim, eu fiz contato, então, com a Brahma Kumaris. Comecei a fazer yoga, Hatha Yoga, e acabei conhecendo a Raja Yoga. E na Brahma Kumaris, então, eu aprendi e estudei os princípios para, então, fazer a meditação a partir dos conceitos da Brahma Kumaris. Eu me senti muito acolhida lá. E lá eu consegui fazer aquela gestalt, assim, consegui encontrar tudo o que eu já tinha conhecido, né, durante toda a minha trajetória. Então, assim, eu acho que o Carl Jung, ele nos deu, assim, uma boa contribuição na área da psicologia, nos trazendo símbolos, né, nos trazendo um olhar mais místico, né. Então, ele fala que quanto mais nos tornamos conscientes, né, de nossa totalidade, isso é, tudo que está presente em nossa psique, nossas sombras, nossos opostos, e quanto mais integramos isso, né, tudo isso nos aproxima desse nosso self, né, que é esse outro mais profundo. E esse outro mais profundo é realmente é o despertar da espiritualidade. Eu acho que a espiritualidade vem para né, esse autoconhecimento. E quanto mais se transcende, né, seja como for, a gente vai tendo realmente um crescimento nesse nosso mundo, né? E eu acredito muito que a pandemia vem realmente para nos desafiar, né, meninas? Nos colocando nesse outro lugar, nos impulsionando e nos colocando, que nem a gente fala assim, algumas mães falam que colocam às vezes os filhos num lugar para ficar pensando, né? Parece que o isolamento, pelo menos para aqueles que vivenciaram isso, o isolamento nos colocou naquele lugar para sentar e pensar um pouco. Mesmo que tenham saído, pelo menos uns 20 ou 30 dias, algumas pessoas vivenciaram isso. Tá? Então, eu vou deixar vocês aí com essa minha primeira, com essa introdução, assim, né, para a gente iniciar os nossos trabalhos hoje aqui. E falar, então, que a Patrícia, então, vai iniciar a fala dela, mas antes disso, eu preciso quero apresentar aqui a nossa convidada, que foi gentilmente, né, convidada gentilmente aceitou o nosso convite pela Elis, né? Então, a Marta é doutora em enfermagem, enfermeira da unidade de hemodinâmica e leitos vascular do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, membro do núcleo
de estudos interdisciplinares de saúde e espiritualidade. Achei fantástico isso, né, Marta? Não sabia disso. Membro do Núcleo de Estudos do Cuidado de Enfermagem da Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E é terapeuta floral, como eu já falei, e possui formação em Reiki. Então, seja bem-vinda. Eu queria que vocês fizessem as saudações de vocês, primeiramente, né? Para eu não ser deselegante aqui, e depois para a gente começar. Pode ser contigo, Marta. Bom, é um prazer, eu fiquei muito feliz com o convite. E o Jung fala muito da sincronicidade, né? Essa é a segunda live relacionada ao tema em menos de uma semana. A gente tem trabalhado muito em diferentes âmbitos, né? Mas enquanto enfermeira eu tenho vivido as duas pontas da pandemia, né? Aquela ponta que está lá, cuidando dos pacientes, eu estou nativa, eu trabalho à noite, já trabalhei com pacientes Covid, não o tempo todo, mas recebo, a unidade recebe, né? Então, a gente vivenciou essa questão do trabalho, da alteração no mundo do trabalho, mas também o isolamento, né, o distanciamento, que ainda, e particularmente para quem trabalha na área da saúde, o distanciamento, ele tem um outro aspecto, né, porque a gente sabe da importância do distanciamento, porque a gente vive a outra ponta, né, então, por viver a outra ponta, a gente sabe a importância, e é uma coisa difícil, assim, de ver as pessoas não seguindo o distanciamento, né? Ao mesmo tempo que a gente percebe que o distanciamento ele não é só uma oportunidade de proteger a saúde física, mas também a saúde mental, né? Voltar-se para dentro do seu ambiente, para as suas coisas, era algo que estava caindo de maduro, porque a gente vivia para o externo, para um movimento externo, e isso tem um preço, né? A gente não pode viver o tempo todo para a rua, né, para fora, e sem conseguir fazer esse caminho, que é o caminho de dentro, né, que tem tudo a ver com a espiritualidade, né, que é tu olhar, né, que é tu encontrar significado naquilo que tu faz, o que é importante, o que legado eu vou deixar, qual é o meu propósito, tá? Então, essa visão do mundo estava faltando para nós, né? Algumas pessoas já trabalhavam isso, e particularmente eu percebo que quem tem sofrido mais com o distanciamento, do ponto de vista psicológico, emocional, enfim, são as pessoas que estão com dificuldade de fazer esse olhar para si, né? Olhar para as suas coisas, porque dentro de casa tu não tem alternativa, né? Quatro paredes, né? Tem as pessoas com as quais tu vive ou não vive, se vive sozinho. Então, a gente se defrontou com isso, né? E isso é um aprendizado que a gente pode escolher se vai ser bom ou se vai ser ruim, né? Eu vejo que ele é desafiador, a gente passa por fases, né? Mas ele é extremamente rico. Então, esse é um período de muita reflexão, de muito desafio em todos os sentidos. E eu acho que essa oportunidade da gente estar falando aqui e podendo abordar o tema e sabendo do impacto que isso tem, inclusive na imunidade, né? A gente sabe que quanto mais tranquilas as pessoas estiverem, harmonizadas elas estiverem, menos afetada vai ser a imunidade dela, né? Porque a ansiedade, ela afeta diretamente a imunidade, com a queda da imunidade. Então, a gente vai ter pessoas que vão ficar mais predispostas a adoecer por conta de não estarem harmonizadas, né? E o caminho da espiritualidade, seja ele qual for, né? Seja religioso, não religioso, seja o caminho do autoconhecimento, como tu falaste, são ferramentas, são modos que a gente se utiliza para se manter harmonizado, né? Para se manter lidando com as coisas da gente e com o entorno também, né? Então, eu acho que particularmente é um tema que eu estudei, é o tema do meu doutorado, mas com que eu tive, assim, contato a minha vida inteira, com uma trajetória meio parecida com a tua, né, transitando por diferentes religiões. Eu iniciei no catolicismo, frequentei a Umbanda há muitos anos, o espiritismo, e agora eu não frequento efetivamente nenhum local, mas assim, frequento, né, quando tenho vontade, a igreja, o centro espírita, né, tenho os meus próprios rituais, assim. Então, o modo como a minha espiritualidade se manifesta, ela tem muito a ver com a espiritualidade do brasileiro, né? Porque hoje a gente identifica que o brasileiro ele não tem uma religião só, né? Apesar de dar o oficial, o brasileiro tem muitas religiões e nós seguimos esse caminho, né? E ele, para mim, tem sido muito efetivo, assim, no sentido de me dar sustentação, de me dar significado,
né? De me dar forças para lidar com todos os desafios, não só os da pandemia, mas os meus desafios, enfim, pessoais de vida. Eu sou enfermeira há 35 anos, ainda comentei hoje com a técnica com quem eu trabalhei na noite passada, que a gente chega um momento que a gente meio que cansa de ver sofrimento, não cansa da profissão, mas a gente vê tanto sofrimento, tanta dor física e emocional e espiritual, que a gente se pergunta assim, por que que a gente não continua, né? Tem uma hora assim que fica difícil, não pela profissão em si, né? Que também não é uma profissão muito fácil, mas pela dor que a gente vê todos os dias. Então, se a gente não encontra um significado para o que a gente está fazendo, e a espiritualidade me trouxe muito isso, assim, de atribuir um significado a ver o sofrimento do outro, né? A compreender o sofrimento do outro por uma outra perspectiva. E poder levar isso para os pacientes, né? Porque às vezes a doença para eles tem uma conotação de uma coisa que elas não entendem, por que elas estão passando. Então, eu acho que o papel da enfermeira também é ajudar o paciente a buscar, atribuir um significado para isso que está acontecendo na vida dele, né? Isso a gente não aprendeu na faculdade, né? Isso é uma coisa que a gente está falando mais recentemente, né? Por isso que o núcleo foi criado, para que a gente possa falar disso dentro das instituições. Mas tem sido, assim, uma caminhada bem bacana nesse sentido. Marta, fiquei super curiosa, assim, como que vocês atuam, né, com esse, com esse viés, assim, né, o núcleo, né? Pois Mas então. a gente vai desenvolver isso, né, um pouquinho mais, né? Provavelmente tu vai nos contar. Não, mas vamos conversando, perguntando, Vamos vamos ouvir a conversando. Patrícia e vamos ouvir. Patrícia, tua saudação. Pessoas, desculpe, eu sou um pouco distraída. Novamente, sou a Patrícia, né? Comecei a estudar astrologia na GFU, na Grande Fraternidade Universal, que também foi responsável pelo meu despertar espiritual. A GFU, naquela época, isso lá em 86, era o único espaço que ministrava aula de astrologia e que também havia práticas de yoga, né? Então, eu atribuo o despertar da minha caminhada espiritual à grande fraternidade universal. E a astrologia, ela é assim, né, uma ferramenta de autoconhecimento, de entendimento também da nossa missão aqui na Terra, do que nós viemos fazer, do que nós viemos resgatar. E o meu objetivo hoje é aprofundar um pouco com vocês o entendimento do que está se passando em 2020, principalmente através da compreensão de três planetas, que é Plutão, Saturno e Júpiter, todos eles em Capricórnio, a tríplice conjunção, que é bem raro de acontecer, né? Então, para vocês terem uma ideia, Plutão ele demora 247 anos para percorrer todo o zodíaco, né? E a órbita dele, num signo, é bem irregular. Então, por exemplo, se Urano fica 7 anos, Netuno fica 14 anos, Plutão não, ele pode ficar 11 anos, ele pode ficar 20 anos, 30 e poucos anos. E ele entra em Capricórnio em 2008 e sai de Capricórnio, né, encerra esse ciclo em 2024. Bom, o que Plutão representa? Plutão é o deus da morte, é o deus das crises, do renascimento. Plutão também é o que representa o planeta que simboliza o yoga, a alquimia, a psicanálise. Plutão revela o que está oculto. Tá? Bom, Plutão, Capricórnio. O que é Capricórnio? Capricórnio ele representa a estrutura, né? Capricórnio ele está associado à casa 10, que é o Estado. Capricórnio também está associado é um signo focado, é o signo da disciplina, é um signo também, é o signo mais racional do zodíaco, né? E está associado também com os nossos limites. Bom,
Então, com a entrada de Plutão em Capricórnio, o que nós prevíamos era realmente uma mexida, né, uma sacudida no sistema capitalista, como que a face mais nefasta do sistema capitalista vindo à tona. Lembra? Patrícia, deixa eu te pedir uma coisa antes que tu entre nesse ponto que é super importante, né? Sim. Eu acho que a tua voz tá boa. Eu acho que tu não precisa ficar. Só porque acho que tá dando. Eu acho que vai ficar melhor o teu microfone se tu deixar ele soltinho, porque ele tá dando um pouquinho de atraso, talvez. Eu acho que vai melhorar. Sim. Pode seguir, então, na parte do capitalismo, né, que nos interessa muito, né? Bom, por exemplo, em 2019, conversando com outros astrólogos, o que nós prevíamos era uma grande crise, a crise econômica mundial. Por quê? Saturno, que representa na astrologia mundial, Saturno que representa o Estado, o governo, as instituições. Então, Saturno entrando em Capricórnio, ele está em domicílio e fazendo conjunção. O que é conjunção? É quando um planeta se encontra com outro, quando ele está muito próximo. E na astrologia é considerado o aspecto mais marcante, mais intenso, né? Então, vocês imaginam, Plutão, que representa a destruição, né? Saturno, a estrutura, representando o sistema, se encontrando com Plutão, que é destruição, o que previmos é que sim, é o sistema capitalista ruindo, a crise que nós estamos vendo em todos os. É como se o mundo tivesse que buscar uma outra forma, um outro sistema político, né? Uma outra forma de interagir, até entre os países. O que nós não previmos, eu não conheço nenhum astrólogo que previu, foi a pandemia. Tá? Bom, o que Plutão? Plutão, o que ele nos pede? Plutão é Hades, é o deus do mundo subterrâneo. Plutão, ele representa, é a casa 8, a casa dos medos, a casa dos tabus, mas também a casa da iniciação. Então, este é um momento, e Saturno é Cronos, é o deus do tempo. Saturno também é conhecido como o senhor do karma, né? O que nós colhemos aquilo que nós plantamos. Então, Plutão nos pede, o que ele nos ensina é o que eu tenho que transmutar, o que eu tenho que transformar em mim, o que eu tenho que deixar morrer, o que eu tenho que desapegar. Já Saturno, né, Saturno, que a tendência com Capricórnio é haver uma certa rigidez. Não é à toa que em 2020 e 2019 nós vimos surgir também movimentos neofascistas, né? É como se a volta do conservadorismo, de uma postura conservadorismo, onde não há espaço para as minorias, onde não há espaço para as pessoas que pensam diferente. E o que nós vemos também? Nós vemos um retrocesso político, né? Bom, então, Saturno nos pede para deixar fluir, para soltar, né? Então, que parte da minha vida, em que setores da minha vida eu sou rígido, certo? Então, esses são, claro que eu vou aprofundar um pouco mais com vocês, né? Patrícia, sim. Isso me lembra aquela carta do tarô, a torre, né? Sim, de certa forma, a conjunção de Saturno com Plutão é a torre. É sim, o sistema desmoronando, mas para quê? Para que possamos construir algo melhor, né? E com certeza isso vai se dar em 2020, porque aí nós teremos dois planetas que são planetas sociais. Só para explicar para vocês, Plutão é um planeta geracional. Ele é toda a geração de Plutão, quem nasceu a partir de 2008, que
terá Plutão em Capricórnio. Houve a geração de Plutão em Escorpião, né? Plutão foi descoberto em 1930, na mesma época que surge a bomba atômica, a radioterapia, né? Bom, perdi minha linha de raciocínio, normal, me disperso um pouco. Assim, a relação com a Torre. Assim, o que eu estava falando de 2021. Por que há esperança? Porque tanto Júpiter como Saturno, que são planetas sociais, entrarão no signo de Aquário. O símbolo de Aquário são duas ondas paralelas, né? Que uma representa a coletividade e a outra a individualidade. Então, como se o indivíduo e o coletivo andando juntos. Aquário é o signo. Imagina, Urano, que rege Aquário, ele foi descoberto em plena Revolução Francesa. Então, Aquário rege a fraternidade, a igualdade, a cooperação. E eu acredito, sim, que nós vamos caminhar para uma sociedade mais justa, mais igualitária. Da mesma forma que eu acredito que os países serão obrigados a cooperar. Acredito que em 2021 teremos, sim, uma vacina já para a pandemia e que haverá uma cooperação entre os países, justamente porque Capricórnio, ele é um signo mais individualista, ele pensa na produtividade, né? Tempo é dinheiro. Essa é uma questão muito de Capricórnio, a questão do tempo, da utilidade que se dá para o tempo. E Aquário não. Aquário é um signo excêntrico, é um signo progressista. Então, eu acredito sim que nós vamos construir uma sociedade muito melhor. Né? Bom, falar um pouquinho de Júpiter. Então, o que nós vimos? Vem a pandemia, e realmente, com a pandemia, com o isolamento, a crise econômica, que não afeta só o Brasil, mas afeta diferentes países. Quando Júpiter, se Saturno, se Plutão transforma, né, destrói, mas destrói com esse objetivo para reconstruir algo melhor, Saturno estrutura, Júpiter expande. Então vocês imaginam, a conjunção de Saturno com Plutão, que já tem um poder destrutivo imenso. Quando Júpiter se aproxima, ele acentua. E o que nós vemos no mundo, isso foi em março. O que nós vimos é o aumento dos casos, é a pandemia também se espalhando para outros países. Né? Então, assim, o aumento de casos em outros países. Mas Júpiter é Zeus, né? Então, Júpiter também ele confere otimismo, fé, confere também a expansão de consciência, confere bênçãos, né? Eu me lembro que na época uma amiga me perguntou: o que tu acha? Também é astróloga. Tu acha que irá aumentar o número de casos? E eu disse: sim, acredito que com a aproximação de Júpiter com Saturno e Plutão, sim, justamente porque aí Saturno expande, né, o poder destrutivo de Plutão. E o que nós vimos? Muitas pessoas morrendo, muitas pessoas desencarnando, Plutão igual à morte. Bom, eu fico pensando, Patrícia, eu fico pensando quanta coisa a gente aprende, né, Marta? Sabe que eu fiquei pensando nessa coisa assim que tu falou, Patrícia, da solidariedade, da questão do aquário, né? Mas ao mesmo tempo dessa coisa do capitalismo, né? Porque parece que sempre é uma coisa que vai, né, de encontro com o crescimento espiritual do ser humano, assim, dessa coisa de que a gente vai fazer tudo isso para quê, né? Para retomar aquilo, ou a gente vai fazer isso em nome
de um bem maior, né? Então, assim, Marta pode comentar também, se quiser, né? Fico com essa questão, sabe? Eu penso que eu acho que a gente vai, para algumas pessoas isso vai ter um significado diferente, né? A gente já está vendo que muita gente pensa diferente, essa questão do consumo, a questão de ajudar os outros, né? A gente viu grandes volumes de doação, coisas que a gente nunca tinha visto no Brasil, e isso veio para ficar, né? Porque as pessoas estão se dando conta de que, assim, ó, a fome do outro afeta, assim, a vida da gente, né? Seja lá pelo motivo que as pessoas têm feito caridade ou têm ajudado, mas elas têm feito, né? Então, eu acho que quem se tocou, quem foi tocado, né, por esse movimento, de algum modo vai fazer diferente, né? E eu acho que essa quebra que houve na rotina das pessoas propiciou, inclusive, novos aprendizados. Eu tenho uma filha adolescente em casa e eu sempre digo que a, o distanciamento foi muito difícil para os jovens, mas particularmente para minha filha, propiciou experiências fantásticas, né? Coisas que ela não ia ter se não tivesse sido a pandemia, né? E eu acho que isso ela vai levar para a vida toda, né? E assim, outros jovens estão tendo outras experiências que talvez não tivessem a oportunidade de ter nesse momento, né? De convivência com os pais, de convivência com a família, de dar valor aos avós porque não podem estar perto, né? Ou dar valor aos amigos porque não podem estar perto. Então, esse processo de perceber a família e os amigos de um outro jeito, né? O seu próprio ambiente, as suas próprias coisas, né? Eu acho que quem conseguiu fazer esse processo de um modo positivo vai levar uma história diferente para esse mundo que a gente vai construir, né? E o próprio fato da gente estar falando sobre esse tema, e muitas pessoas falando sobre esse tema, significa que a gente está pensando um mundo diferente, né? E a gente não está aqui a passeio, né? Eu escutei que uma coisa muito interessante que tinha fila para a gente reencarnar nesse período, né? Embora a gente se queixe, às vezes que está difícil, que isso e aquilo, diz que foi um esforço para que a gente estivesse aqui, né? E se a gente está aqui é porque a gente tem alguma coisa para fazer. E eu acho que isso tem a ver com a espiritualidade, né? Qual é o meu propósito? A gente vem para esse mundo com propósito, né? E encontrar esse propósito, encontrar sentido naquilo que a gente faz, não interessa se eu sou enfermeira, se eu sou professora, se eu sou psicóloga, o meu trabalho tem que ter um sentido, né? Além da gente se manter, enfim, mas tem que ter um sentido, o que eu vou deixar, né? E quando tu encontra isso, né, um propósito para o teu trabalho, um propósito para o que tu faz na vida, tu te torna uma pessoa melhor. Tu vem fazer alguma coisa nesse mundo. E se cada um encontrar seu propósito, seja a Greta defendendo, né, o planeta, seja o que for, cada um tem que achar seu propósito. E a gente não pode viver feito Manaus sem rumo, sabe? Sim. Só consumindo sem reflexão. E acho que essa conjunção planetária e a pandemia fez isso, né? Eu ouvi muita coisa, né? Eu particularmente gosto, né? A minha terapeuta floral, que foi minha professora, é astróloga também. Quem me iniciou no Reiki também é astrólogo, então eu convivo muito com astrólogos e eu conheço muito pouco, né? Mas eu tenho ouvido e aprendido muito, né? E eu acho que a gente não vive isolado no universo. É impossível a gente não acreditar que o jeito que a gente foi criado, né, por um ser que tudo é relacionado, como que o movimento dos planetas, a posição das estrelas, nada disso tem a influência, né? Se a gente sabe que os movimentos das águas internas e externas são guiados pela Lua, né? Isso é físico, né? Mas quem me garante que o resto todo não é? Então a gente sabe que essas coisas têm influência e certamente não é coincidência essa movimentação planetária. Eu creio muito que não é coincidência, que era o processo que a gente precisava para despertar, né? Então, eu acho que é um processo que a gente tem que tentar entender de diferentes modos, né? Eu tenho ouvido muita coisa e lido muita coisa justamente para tentar entender de diferentes ângulos, né? Que eu acho que isso é que torna a vida mais rica. A gente tem que parar de ver as coisas só por um lado, né? Mas escutar diferentes pessoas, diferentes modos de ver um determinado fenômeno, né? Eu acho que isso enriquece, né? Marta, tu tá falando assim, fico lembrando desse binarismo, né, dessa polarização que a gente tem vivido e que nos reduz tanto a visão, né, para esse momento. E quando tu traz, assim, essa noção de que a gente tem que
se solidarizar com o outro e de se entender realmente como interligar, né, um coletivo mesmo, né? Estamos interligados. E talvez justamente o que a gente estava vivendo era realmente a visão hedonista, né, que a gente sabe que infelizmente é muito predominante. O capitalismo reforça esse comportamento. E, sem sombra de dúvidas, esse momento que a gente está vivendo, para quem está aproveitando ele, está sendo muito importante. A gente costuma dizer na psicologia que todos nós, né, em situações de crise, temos uma caixinha de ferramentas. Quando a gente começou a lidar com o isolamento e com a mudança, a gente teve que se reorganizar. Muitas pessoas esqueceram da caixinha de ferramentas. Ela não se perdeu no meio do caminho. Então, nós temos, sim, recursos para retomar nossas vidas, buscar essa transformação. Talvez seja, né, muito mais importante para algumas pessoas nesse momento rever, né, esse momento, rever aquilo que estava vivendo, e outras pessoas sair melhores, né? Então, assim, bem como tu falou, né, eu tenho pacientes que não mudaram muito seu estilo de vida, já viviam dentro de um quarto, adolescentes, e que agora começam a repensar, né, se já não estavam isolados e confinados muito antes, né? Então, isso também é um crescimento que a gente quer ver dessas gerações que vão fazer tanta diferença lá adiante. Patrícia, bom, sabe que te escutando assim, eu senti assim, um certo otimismo, né? Parece que a gente vai sair de algumas coisas aí, vai entrar em situações melhores. Foi impressão. É isso que eu sinto, assim, para 2021, né? Claro que ainda tem assim, a transição, nós não podemos negar a realidade, mas com certeza a entrada de Júpiter e de Saturno agora, em dezembro, né? Dia 20 de dezembro, dia 21, nós temos o solstício de verão. Em Aquário, com certeza já vai haver uma mudança. Bom, eu estava pensando no axioma hermético que diz o que está em cima é como o que está embaixo, o que está embaixo é como o que está em cima, o micro e macrocosmos. Então, os planetas também, o que eles representam no inconsciente coletivo, né? Então, sim, essa capacidade de o que eu posso transformar em mim. Por isso que ele está associado à psicanálise, essa oportunidade de poder olhar para dentro, né? Saturno, de ver como eu aproveito o meu tempo. E também, não só isso, mas eu penso na carta, aí vem a carta do eremita, né? Que não é tanto olhar para fora, mas é olhar para dentro, olhar para as suas potencialidades. E Júpiter trazendo a esperança, a prosperidade, a abundância. Mas é muito diferente a frequência de Aquário e de Capricórnio. E isso que é interessante, essa mudança de frequência, né? Por exemplo, a palavra-chave de Aquário, eu sei. Então, pensamento semente é água da vida eu sou, derramada para os homens sedentos. Essa água da vida, ela representa o conhecimento, enquanto Capricórnio eu uso. Então, há uma mudança de paradigma, com certeza, e é radical. Isso já inicia agora. Claro, em 2020, em dezembro, nós não vamos nem sentir, porque realmente depois é um movimento de retrogradação, quando eles retornam para Capricórnio. Mas em março de 2021, aí sim, Júpiter e Saturno estarão no signo de Aquário. Júpiter permanece 1 ano em um signo e Saturno 2 anos e meio. É interessante, porque a cooperação vai ser fundamental, por exemplo, na produção de vacinas, né? Nenhum país vai conseguir produzir só ele vacinas, né?
vão ter que ser várias vacinas em vários lugares para produzir em diferentes pontos, vai ter que ter essa interligação, porque assim, para vacinar todo mundo é uma coisa dantesca, né? É uma coisa enorme, sem contar que ainda se estuda quanto tempo vai durar o efeito da vacina, se as vacinas vão ser diferentes conforme os lugares, né? Então, a gente tem que considerar que o mundo daqui por diante, ele vai ter que ser repensado, vai ter que ser pensado de um outro jeito, né? Eu acho que máscaras são uma coisa que a gente vai ter que começar a pensar, né? Uma outra coisa que tem se observado é que as viroses infantis caíram drasticamente, né? Com a falta das crianças, com a falta da convivência nas creches, né? Isso é uma coisa para a gente repensar, não significa que eu estou pregando que as mulheres saiam do mercado de trabalho, mas a gente precisa repensar, inclusive, hábitos de higiene nos lugares. Isso serve para qualquer local, né? Porque a gente tinha um número enorme de viroses. É claro que crianças têm um funcionamento diferente, elas interagem, a gente sabe, mas os nossos próprios hábitos de higiene a gente teve que repensar, né? Quantas coisas a gente fez diferente e a gente já incorporou agora, que na realidade a gente já deveria ter feito há mais tempo, né? Então, esse modo de ver diferente as coisas, eu vi que uma pessoa disse que para ela tinha sido bom esse período do distanciamento social e que ela é taurina, né? E eu compartilho com ela essa sensação. Eu, além de ser taurina, esse período para mim foi um período bom. Eu ia te perguntar qual era o teu signo. Eu sou taurina com ascendente em Gêmeos. E pode parecer estranho dizer isso, né? Mas tem sido bom, porque parece que eu voltei para algum lugar que eu precisava. Esse tempo me trouxe para um eixo de consciência, né? Eu tive medo, eu comentei numa outra live que eu participei, que pela primeira vez na vida eu senti medo de cuidar dos pacientes. Isso é uma coisa muito esquisita para uma enfermeira, né? Mas, ao mesmo tempo, no meu lugar de centramento, eu enfrentei esse medo e eu fui lá e cuidei desse paciente. E o dia que eu fiz pela primeira vez, a sensação de calma foi absoluta. Então, eu entendi que eu tive que enfrentar um medo, que no caso era esse, mas provavelmente devia ter outro significado para mim, né? A gente nunca sabe, não sabe exatamente, mas a gente sabe que a vida é feita de significados, então esse medo foi algum grande medo que eu enfrentei, e eu superei, e eu fui lá e cuide, assim como cada vez, a gente tem, claro, todo um ritual para fazer isso, mas a gente enfrenta esse medo, né? E enfrentar esse medo é enfrentar os nossos medos mesmo, né? O medo da vida, o medo da morte, né? E às vezes a gente passa fingindo que isso não está, né? A gente não pensa na morte. E agora a gente teve que pensar na morte, né? Porque é uma coisa que a gente não tem controle, é uma doença estranha que se manifesta de N formas. Eu tenho várias colegas que tiveram a doença em várias manifestações, uma muito grave, outras muito brandas, né? Outras quase desapercebidas, e são pessoas com as quais tu convive. Então, pensar na morte e ver a morte tão de perto é muito assustador, mas também é muito libertador, porque é a única coisa certa na vida da gente. Né? É verdade. E a gente tem essa perspectiva de que a gente pode morrer, tá aí, como é que eu vou fazer para viver melhor esse tempo? Né? E isso a pandemia trouxe para a gente, né? Eu vou viver como esse período que eu não sei o que vai acontecer se eu corro risco, né? Porque tem pessoas que fizeram tudo certinho e respeitaram o distanciamento e tiveram Covid, né? Então, como é que eu vou viver melhor? Eu acho que esse aprendizado a gente está tendo daqui por diante, né? Porque até que a gente tenha vacina para todas as pessoas, a gente ainda tem essa perspectiva. A gente não pode esquecer, né? Eu costumo dizer assim que a troca de bandeiras, para mim, é uma coisa mais para inglês ver. Enquanto não reduzir a internação nas UTIs, para mim, eu continuo com distanciamento. Né? Porque justamente, Marta, não mudou nada. Não mudou, as pessoas se enganam que mudou, mas não mudou. Está melhorando, a gente está tendo, assim, uma queda, mas ainda é muito discreta. Eu ainda chequei os números essa madrugada, 80 pacientes internados na UTI das policlínicas. Viu? 80, e diminui 4 num dia, aumenta 4 no outro, então fica nos 80. A internação é a mesma coisa. Sabe, Marta, que eu participei de uma live nesse final de semana, e uma epidemiologista, ela estava comentando que, na verdade, o número de casos não tem muita mudança, mas o que tem mudado é a velocidade. A gente não está mudando, não tem alteração. Ela disse assim, nós nunca tivemos 2 semanas que justificasse alguma
flexibilização, alguma mudança, com realmente uma queda nas mortes. Então, assim, a gente está no topo, assim, a gente está realmente a gente está muito pior, quer dizer, do que aqueles 70%, lembra? Com 70% a gente já estava, né, num alerta, né, a prefeitura e tudo mais. Hoje a gente está com tudo isso aí que tu está nos mencionando e a gente está com todo mundo na rua, né? Então, assim, é bem complicado. Deixa eu falar uma coisa para vocês, só para a gente não perder, assim, essa onda aqui de pessoas que estão... Tem até pergunta para ti, viu, Marta? E daqui a pouco a gente volta para a Patrícia, não sei se ela ainda tem mais coisa para nos falar, né, Patrícia? Sim, eu também Sim, estou né? aberta. Se as pessoas têm alguma pergunta para me Tá, fazer. deixa eu olhar aqui, também, então. essa Tá, questão do debate, sabe? Uhum. Ó, a Lise tá... Eu vou ler aqui os comentários. Vocês têm acesso aí, gurias? Tem, né? Não, alguns aparecem, Não? outros não. Eu não. Tá, a Lise colocou aqui, perfeito sabermos o que o universo nos diz espiritualmente sobre esse momento que estamos vivendo. Luiz Henrique, uma pergunta para Marta Góes seria: podemos nos sentir fortalecidos ou até mesmo protegidos pela aproximação com uma espiritualidade elevada que aumentaria sobremaneira a nossa imunidade física, nos tornando potentes frente a essa doença Covid-19? Eu acredito que tudo aquilo que traz equilíbrio nos torna, eu não digo imune, mas nos torna fortalecidos para enfrentar qualquer desafio, né? Não significa, porque assim, a gente tem aprendizado, e a própria doença, ela é um aprendizado. Eu sempre costumo falar isso para os meus pacientes, e é assim que eu encaro: toda doença, ela tem um sentido e um significado. Tá? Então, se ela vem para a gente de algum modo, é porque a gente precisa aprender algum tipo de lição relacionada com ela. Não significa que a gente vai querer adoecer, ou que a gente precise adoecer para aprender. Mas eu acho que se a gente tem essa compreensão da espiritualidade, se a gente se usa dessas ferramentas, né? Enquanto a Cláudia falou da meditação, do reiki, né, da terapia floral. Quando eu estou fazendo, por exemplo, qualquer um desses recursos que são ligados à espiritualidade, quando eu estou meditando, quando eu estou numa sessão de reiki, quando eu estou oferecendo reiki, ou quando eu estou indicando um floral, ou eu estou tomando um floral, eu estou trabalhando a minha espiritualidade. Eu estou trabalhando as minhas questões emocionais e as minhas questões espirituais. Eu estou reconhecendo a divindade, né, que existe. Eu estou reconhecendo a importância de tudo que está ligado, né, do outro ser que está ali. E esse momento que a gente está vivendo também passa por isso, porque o respeito pelo outro, né, também é um elemento da espiritualidade. Porque a gente está falando da espiritualidade também com enfoques religiosos, mas se a gente considerar que tem pessoas que são ateias ou agnósticas, nas quais elas não têm um referencial de uma divindade, mas que são pessoas generosas, que são pessoas honestas, com valores muito definidos, na minha compreensão, a espiritualidade também se manifesta por ali. Então, pessoas que são íntegras, que são corretas, que estão aí se esforçando para ajudar quem precisa, de um certo modo também estão protegidas, né, por essa egrégora do bem, da positividade, da coerência. Eu acho que quanto mais harmonizado a gente tiver, utilizando aqueles instrumentos que para ti façam sentido, mais protegido a gente vai estar. E a gente sabe que a gente adoece de uma coisa simples como um resfriado quando a gente está muito espirocado, né? Quando a gente está muito desconectado de si, verdade. tudo, a gente adoece, né? Então, nesse momento, particularmente, o esforço da gente é tentar manter a harmonia com aquele instrumento, porque a gente tem vários caminhos, né? A gente escolheu esses, né, Cláudia? A terapia floral, o reiki, mas tem vários caminhos que a gente pode usar. E eu acredito, e a gente acredita no nosso grupo, que isso conduz, né, a uma harmonia física, psíquica, né, e emocional, que eu acho que é o que mantém, porque a gente não pode considerar o nosso corpo como uma coisa isolada do resto, assim, as emoções estão num segmento, o físico está no outro segmento, o espírito está no outro segmento. Não, as coisas, elas funcionam e funcionam de forma harmônica e desarmônica. Onde a gente tiver uma desarmonia, isso vai refletir em algum aspecto da vida da gente física também. Certamente, Marta. Isso, eu vou abrir um parênteses antes de seguir aqui, para não perder essa tua fala, assim, né? Na Brahma Kumaris, a gente faz uma meditação
para nos lembrarmos que somos alma. E um dia, uma pessoa perguntou para a organizadora lá, né, coordenadora da casa, perguntou assim, tá, mas, né, qual é o fundamento, né? Então, se a gente é uma luz pulsante, qual é o fundamento? Só o fundamento da alma é ter a experiência humana. Então, vai ao encontro disso que tu falas, né? A nossa experiência de dor, de sofrimento, ela é para o crescimento, assim como do prazer. Então, o nosso aprendizado está através também da materialidade. A materialidade também nos ensina, e o físico faz parte disso. Então, não seríamos, segundo a Brahma Kumaris, seríamos uma luz pulsante, né? Uma energia apenas. E quando a gente encarna nesse mundo, a gente vive. Então sim, colocamos, né, a nossa experiência de outras vidas através desse corpo. Então, realmente, não tem como nós vivermos, né, desconectados ou entendendo que um corpo é simplesmente um corpo. Não, tudo passa por essa experiência incrível que faz a nossa alma, nosso espírito crescer. Vou seguir adiante aqui. Quer complementar? Então, eu estava ouvindo uma live de um pessoal de uma casa espiritualista de São Paulo, em que eles colocaram assim que o desafio da vida encarnada, ele é muito mais rico, né? Porque enquanto a gente está em outras dimensões enquanto espírito, a gente não é tão desafiado em lugares em que a gente não tem que lidar com todas as coisas que tem do humano, né? Então, essa oportunidade de conviver e de ser desafiado e de conhecer e de respeitar o outro e de estar no meio inóspito, né? Porque a gente às vezes está no meio inóspito, né? E crescer a partir desse meio é o grande desafio do humano e é um desafio que a gente tem que aproveitar, né? A gente tem que aproveitar esse momento. Vou seguir aqui para a gente contemplar, e tem uma pergunta também para a Patrícia. Vou complementar aqui, o Luiz Henrique coloca, né? Acreditamos na mudança por intervenção. É quando paramos assustados por uma pandemia que nos retira do ramerrão do mundo material e nos coloca diante de nós mesmos e do nosso próximo. Isso aí. A Carla, que minha irmã, nos dá uma boa noite. A Tula, que tu conhece, Patrícia, né? Já fez mapa contigo, canta comigo no Expresso 25, Marta, o vocal, eu também canto. E a Tula, então, ela coloca a seguinte questão: estas mudanças que estão chegando para o ano que vem, também do ponto de vista da astrologia, ocorrerão também dentro deste governo? E ela pergunta: teremos ou podemos ter esperança, Patrícia? Bom, eu não gostaria de me meter no governo Bolsonaro, porque eu acho que aí eu vou colocar o meu posicionamento, né? Bom, mas eu acredito que sim. O que eu acredito? Que nós vamos sair como se nós... A sensação que eu tenho é que nós regredimos para a idade das trevas, né? Bom, se nós pensarmos que... Falar um pouquinho do mapa do Brasil. Tem astrólogos o Brasil tem o Sol em Virgem, para alguns astrólogos o ascendente é Aquário e para outros o ascendente é Peixe. Eu acredito que o ascendente é Peixe, porque nós somos um povo muito místico, religiosos, né? Bom, o que acontece? Neste momento, Netuno está transitando na casa 1 do mapa do Brasil, se opondo ao Sol. Então, ao mesmo tempo que Netuno inspira, é o planeta que representa a música, a poesia, o cinema, Netuno também é Maia, também é ilusão.
Então, a sensação que eu tenho é como se a população brasileira ela estivesse dormindo, né? Mas eu acredito que sim, com a entrada de Júpiter, de Saturno em Aquário, vai dar uma sacudida, né? As pessoas vão começar a acordar. E acredito também que, principalmente assim, as minorias, né? Elas terão mais espaço, sabe? Ah, e talvez o povo também não se deixe manipular tanto, né? Porque Aquário é o signo da sabedoria. Se Peixes é muito mais guiado pelo sonho, pela intuição, pelo, pelo misticismo. Aquário não, ele é guiado pela razão, sabe? Então, acho que sim, acho que vai haver uma mudança. Tu acha que Acredito sim? que sim, né? É que eu fico tentando Uhum. assim, não me posicionar muito, mas é claro que eu estou torcendo para o Isso é Trump não se inevitável, né? eleger, e eu acredito que ele não vai se eleger. Não queria falar, por exemplo, eu vi o mapa da posse do Bolsonaro, enfim, né? Seria para um outro momento. Eu acho que tá Até para não posto, fugir né? muito, eu não queria Sabe, fugir muito, né, Gurias? Mas claro. acho sim olha só, pegando o gancho da Marta, acho que nós pensarmos, né? Saturno, Cronos, o deus do tempo. Bom, o mundo estava precisando dessa pausa. O ser humano estava precisando desse stop, para tudo, a musiquinha aquela, para o mundo que eu quero, né? O dia que a Terra parou. Porque é o momento dessa pausa, da gente poder se olhar, poder se escutar, né? E sair do modo automático, sabe? Então, sim, acho que tem. Eu vejo também, acho que tem muitas questões positivas aí que surgem com a pandemia, que surgem com o isolamento, com essa pausa, né? E falando de cooperação, não só cooperação, com certeza em relação às vacinas, mas até economicamente. Sim. Vou passar mais alguns comentários aqui. Porque esse Júpiter aí também, né, tem que vir nos ajudar, né, Patrícia? Se Júpiter tá ainda. O Júpiter, tu fala de Júpiter como aquele que expande, né? Sempre fala isso, né? Sim, sim. Júpiter é o guru, né? O guru, dissipador de trevas, é o Uhum. regente de Sagitário, que representa as leis, que representa a ética, a Uhum. filosofia. E Tá. diferente de Saturno, Saturno estrutura e Júpiter expande, ele aumenta, né? Bom, com a conjunção de Júpiter e Saturno, de certa forma, há um equilíbrio, porque é como se Saturno ele conseguisse conter os exageros de Júpiter. Então, também tem um lado positivo dessa conjunção, né? Por exemplo, é propício para não cair no outro lado, no outro extremo da radicalização, que é o que tu falou bem da polarização que nós vivemos hoje, né? O azul e o vermelho, enfim, Sim, muito gritante. saiu um pouco desse antagonismo, né? É, Deixa eu falar mais algumas coisinhas aqui para dar esse porque retorno para você, né? Aquário é um signo fixo, né? E todos os signos fixos são um pouco radicais, porque eles têm resistência às mudanças. E Aquário, ele é radical no seu posicionamento, nas suas ideias. Não abre mão da sua forma de pensar, da sua concepção de mundo, da sua ideologia. Isso é bom. Sim, Então, sim, mas eu acho que esse conservadorismo que nós estamos vivendo, a tendência é haver uma flexibilização, as pessoas não aceitarem mais. ai, que bom saber disso. Então, assim, eu estou muito otimista, assim, né, com essa mudança, porque é uma mudança radical de frequência. Uhum. Eu vou fazer mais alguns comentários aqui, então, aqui que o pessoal Sim, deixou para alimentar vocês também, né? O Luiz Henrique também fala do hedonismo, a busca pelo prazer e a fuga da dor, que é o que a gente comentou no início, que isso pode retirar muitas oportunidades, né, de perder o sentido profundo da existência, que é um pouco que a gente estava falando também, né, Marta?
Fala também da busca. A Elisângela entrou às 8h44, nossa querida que está nos assistindo, obrigada. Quiser entrar, só me pede o link que a gente já te coloca aqui, se quiser dividir. Mas ela disse que ia ficar só na plateia hoje. O José Rosa, que é o meu compadre, marido da Elis, fala que a pandemia tem nos oportunizado crescimento em vários aspectos. O Luiz diz que existe muita manipulação das informações, né, a respeito daquilo que a gente estava comentando dos números, né, Marta? A Elisângela conversa aqui com uma pessoa que também está fazendo comentários, com a Lise, que está aqui sempre comentando, que está sempre no Saia dele. Ela diz, a delícia ouvir Marta e Patrícia. O que mais aqui? A Tula agradeceu a tua resposta, o Luiz também aqui, os desafios que se apresentam promovem no ser um esforço para a superação e desenvolver habilidades diversas, que é o que a gente também está vendo. José Rosa está agradecendo o tema, e para nós também, né? Uma delícia tratar esse tema, porque a gente... O que eu costumo dizer é que a gente não pode seguir não refletindo e não pensando nesse momento. Não é um momento para se enfiar numa bolha, sabe? Uma bolha assim de vamos tocar em frente, vamos tentar voltar àquele normal, que a gente sabe que não é normal, porque aí a gente não está fazendo o tema de casa, que, segundo o que a Marta falou, e o que o Espiritismo acredita, é que a gente fez uma escolha antes de, né, estar nessa encarnação. E esse momento é um momento escolhido por todos, né? Então, nada está fora do seu, né, do seu lugar, como algumas pessoas podem achar que isso é um desajuste, né, meninas? Eu queria ler um texto até para retornar a fala para vocês, depois que a gente fez alguns comentários. E a Elis está dizendo aqui, orgulho de ser essa mulher. Ai, que amor que ela é, de ter essa mulher ao meu lado. Querida, eu não posso ler, né? Porque ela está me elogiando aqui, daí vão dizer que ela está me jogando confete, então eu vou botar aqui, porque é para ficar esse registro, essa queridona, vocês lerem, né? Então aqui, vou ler para vocês. Estávamos assistindo ao desdobrar de males altamente virulentos que corroíam as sociedades, manifestações cruéis de preconceitos, atitudes de agressividade e desrespeito inenarráveis, posturas de desamor, competições mesquinhas, desprezo aos princípios de boa convivência, mentiras, tudo isso refletindo na macroestrutura social. Com a chegada da inesperada pandemia nos assustando, paramos e refletimos, e forçadamente limitados pelas paredes do lar, nos voltamos agora uns para os outros. Esse foi um trecho de um texto da Juscelma Coelho, presidente da Sociedade Espírita Maria Nunes, da Sociedade Espírita Joana Ângeles, de Belo Horizonte, e do Conselho de Administração da Assistência Espírita, né, André Luiz. E eu acho que é bem isso, né, essa parada, assim, esse pit stop que a gente está presenciando. Me fala um pouco, então, Marta, da tua experiência, que eu tentei, né, te surrupiar essas informações do que tu está vivenciando, que tu já falou um pouco mais, né, um pouco antes, né, a gente iniciar com a Patrícia. Conta um pouco, assim, dessa tua experiência, então, no hospital e tudo que tu está conseguindo desenvolver com o teu grupo, a gente sempre se interessou, a espiritualidade dentro da instituição de um modo oficial é uma coisa recente, né? Esse núcleo que tu descreveu, o NEISE, que é a sigla dele, ele foi fundado em 2011.
mas a gente já tem todo o meu doutorado eu terminei, eu defendi em 2016, mas a gente já vinha trabalhando esse tema entre nós, assim, entre as enfermeiras. Nós foi criado pela Márcia Weissheimer no hospital, um momento que aconteceu durante a semana de enfermagem, que foi intitulado Espaço da Alma. Esse momento era um momento de cuidado para o cuidador. Ele já tem 14 edições, então ele precedeu a criação do NACE, e nesse momento era um momento em que a gente juntava vários voluntários para oferecer terapias integrativas para a comunidade do hospital, para os funcionários do hospital. E a gente foi se reunindo, foi conversando, e todo ano, assim, a gente atende em torno de 300, 350 pessoas. Geralmente é um evento que acontece uma vez por ano, ou às vezes 2 vezes, em que a gente oferece. E a partir daí a gente vinha conversando sobre a importância disso, porque a gente compreendeu que, à medida que o tempo foi passando, as doenças, as pessoas estão mais doentes, né? A complexidade dos pacientes que a gente atende é muito maior, e os elementos técnicos não dão conta, não dão conta. A gente tinha que ver um outro jeito de olhar o cuidado, e a gente foi entendendo que precisa agregar, né? Então, em 2011, a gente começou a se reunir, e isso foi um movimento que aconteceu por todo o Brasil, então existem vários núcleos, né? O nosso se reúne para estudar esse tema, organiza fóruns anuais, nós montamos uma estrutura, um cadastro religioso dentro do hospital, que a religião do paciente, ela é, dentro dos direitos e deveres do paciente, esse é um capítulo super importante no hospital, né? Principalmente no hospital acreditado como hospital de clínicas. Então, nós precisamos saber quais são as crenças, os valores desse paciente para respeitar, né? Essa compreensão de que o paciente adentra o hospital e a sua história cultural, ela não fica do lado de fora, né? A família, eu sou de um tempo em que a família visitava o paciente, né? A família faz parte do cuidado, né? Ela é um elemento do cuidado, né? Principalmente em cuidados paliativos, por exemplo, a gente não fala só do paciente, a gente fala do binômio, família e paciente, né? E isso foi fazendo com que a gente agregasse outros elementos ao cuidado. Então, hoje se estuda, e não só no Brasil, mas no mundo todo, grandes universidades americanas incluíram isso nas suas disciplinas, que é o cuidado espiritual, né? Que é o cuidado que atende aquelas necessidades daquilo que faz sentido para o paciente, né? Quer seja a religião, quer seja outras coisas, né? Então, a gente começou a trabalhar essa questão dentro de atender, né? Buscando atender, e principalmente agora na pandemia, isso, claro, ficou muito mais agudo para todos, né? A gente criou formas de atendimento virtual, porque os pacientes com Covid não podem receber atendimento presencial, né? Mas como existe uma estrutura que o hospital criou para que os pacientes fossem atendidos por vídeo, né? Para os familiares, a gente utilizava esse recurso, por exemplo, para oferecer cuidado espiritual de um religioso, no caso, para os pacientes, né? Então, a gente faz todo um esforço, mas principalmente de preparar as pessoas para isso, porque ainda quando a gente fala de espiritualidade dentro do hospital, hoje já não é com estranheza, né? Mas ainda a gente precisa se abastecer da literatura, né? Mostrar por A mais B que existem evidências de que a espiritualidade beneficia a saúde, impacta positivamente na saúde, né? Mas isso, na minha concepção, é um fato consumado, assim, isso só vai ter que melhorar nos próximos anos, porque, assim, os pacientes estão extremamente doentes, o volume de trabalho, e na pandemia foi brutal, assim, principalmente para a enfermagem, não só para a enfermagem, né, mas principalmente para a enfermagem. Então, a enfermagem teve que se reinventar de vários modos, então, a gente tem tentado se apoiar para dar conta desse processo, porque a gente estava dentro do processo, dos dois lados, né? Então, muita gente da enfermagem... Marta, Marta, deixa eu só te interromper por uma questão. Esse cuidado, ele se dá tanto para o corpo clínico, assim, e assim como para o paciente, é isso? Vocês também têm esse trabalho voltado para os... Nesse momento, por exemplo, a gente não tem uma condição de oferecer para todos, né?
O que a gente consegue oferecer para os pacientes é o cadastro religioso, né, para que as pessoas tenham acesso aos seus, ou seus líderes religiosos das suas comunidades, ou aos seus rituais dentro da instituição, né, de modo que eles consigam ter de forma privada para cada paciente, não é coletivo, né, o representante é chamado para atender aquele paciente, aquela família, né, com privacidade, para evitar o proselitismo de diferentes religiões entre os pacientes, que esse é um cuidado que a gente tem. Para os funcionários, a gente tem o espaço da alma, que é esse momento que a gente oferece essas práticas, mas isso ainda não está institucionalizado, né? Isso é uma coisa que a gente faz de forma voluntária, né? Dentro da estrutura do Parque Social, existe um grupo, do Parque Social das Policlínicas, existe um grupo que oferece práticas integrativas dentro da Associação dos Funcionários, mas a gente não tem ainda isso institucionalizado. Porque primeiro precisa ter perna para isso, né? O nosso núcleo não é muito grande, né? Tem que ter perna, né? A gente estuda, a gente mostra o tema, a gente divulga o tema, a gente oferece apoio, né? As unidades nos chamam quando tem alguma questão que a gente precisa trabalhar, mas todos nós temos o nosso trabalho no hospital, né? Então isso é uma coisa que a gente faz além, né? Eu estou me preparando agora para dar consultoria, se for o caso, enquanto uma colega sai de férias. Então a gente vai se acomodando, mas a gente está se esforçando para que isso seja, sim, incorporado, né, à prática. Né? Eu vejo, eu sinto que no futuro isso vai fazer parte, assim como a gente tem enfermagem especializada de diferentes áreas, a gente vai ter pessoas que vão, além dos capelães que fazem isso, a gente vai preparar. Porque a enfermagem, no caso, isso não é exclusivo da enfermagem, eu falo porque eu sou enfermeira, mas o cuidado espiritual ele pode ser oferecido por um médico, por um psicólogo, por um enfermeiro, por um fisioterapeuta, desde que ele esteja preparado para isso. Porque a definição de cuidado espiritual fala que é atender a necessidade do paciente naquilo que é importante, tem significado para ele. Se ele quer um atendimento religioso, a gente vai encaminhar. Mas se ele precisa de alguma outra coisa, porque a gente, quando fala de espiritualidade, fala também de perdão, de lidar com os medos, né? Eu já rezei com pacientes quando eu não tinha condição de chamar, por exemplo, um capelão. Era importante para aquele paciente rezar, eu rezei com ele, né? Claro, isso é uma condição em que eu me sinto à vontade, nem todo profissional é obrigado, mas eu me sinto à vontade, então eu faço. E é um tipo de cuidado espiritual, assim como sentar e aquele momento de escuta atenta, também é um cuidado espiritual. Né? Essas questões emocionais, principalmente na terminalidade, às vezes elas se entrelaçam com as questões espirituais. A gente pode ter um medo de morrer, por exemplo, associado a uma falta de perdão. A pessoa tem alguma questão não bem resolvida, né? E essas coisas, elas se entrelaçam na doença, né? No momento da doença, a gente vai ter, por exemplo, tem pessoas que a dor piora por ansiedade. Então, se tu consegue entender o que está por trás daquilo, se deu todos os analgésicos, a pessoa ainda assim tem dor, e tu sabe que a analgesia tinha que ter feito efeito, considerando a patologia e tudo, algum outro elemento existe, e muitas vezes a gente vai encontrar uma questão de fundo espiritual, né? Uma saudade, uma falta de perdão, um medo, enfim, né? Então, isso é cuidado espiritual no contexto do cuidado, em geral, né? É uma escuta, como tu está dizendo, né? Uma escuta especializada, uma escuta realmente que acolhe, como dá caminhos, né, para que essa pessoa também consiga entender aquele processo, né? Minha mãe tá adorando aqui, ó. Olha só o que ela te mandou aqui, ó. Muito interessante tudo que estou ouvindo da Marta. Minha mãe é que me iniciou em quase conduziu em todas as minhas caminhadas aí pela espiritualidade, né? Ela também é mestre Reiki. Mas isso que coisa mais bacana, né? Não sei se tu quer comentar alguma coisa, Patrícia. Eu estou encantada com esse trabalho, assim, como nos dá assim, esperança, sabe? Eu concordo com a Marta, né? Eu sou pedagoga. Eu concordo no sentido de ter quem cuide do cuidador. Ou não só isso, mas nos nossos espaços de trabalho, por exemplo, nas escolas, deveria ter uma sala onde o professor pudesse fazer uma pausa, pudesse fazer uma pequena meditação, né, ou pudesse fazer uma oração.
sabe? Eu acho que isso é fundamental, né? Porque hoje nós falamos em espiritualidade, parece que espiritualidade é tu praticar yoga, é tu ficar repetindo Om, e não é isso. Então, a espiritualidade é tão necessária como o nosso alimento, a prática espiritual, né? A conexão espiritual, que é o que o Jung fala da conexão com o self ou com o mestre interno, né? Então, eu sonho com uma sociedade assim, por exemplo, um hospital que possa aplicar reiki nos pacientes, que possa tratá-los também com homeopatia, também com florais, ou uma escola onde se tem espaço para meditarmos, espaço para fazermos a yoga, para quem quer, né? Espaços mais saudáveis, que considerem a dimensão espiritual do ser humano. É importante. E como é que vocês estão fazendo essa... Como é que vocês duas... Eu vou deixar a pergunta, mas eu quero que tu ia complementar, né, a fala da Patrícia, né, Marta? Não quero interromper teu fluxo de ideias aí. É importante que a gente tenha espaços, primeiro que a gente se permita ter esses espaços, né? Dentro da instituição hospitalar, por exemplo, ainda tem algumas pessoas que têm preconceito com essa questão, né? Que não entendem que seja um espaço para isso, ou que não conseguem, parece que ciência e espírito, ciência e espiritualidade não se conversam, né? Se a gente tiver uma compreensão da espiritualidade ampliada, é claro que ciência conversa com a espiritualidade, né? Mas isso é o caminho de cada um. Mas eu acho que a gente precisa assumir nesse raciocínio que a espiritualidade também me remete a uma responsabilidade, uma autorresponsabilidade. A gente precisa aprender a se cuidar também, né? O professor, o enfermeiro, os outros cuidadores, todos os cuidadores têm muita dificuldade de se cuidar, né? O professor vai se dedicar ao extremo para os seus alunos e não sobra tempo para ele. O cuidador faz a mesma coisa, o cuidador do profissional da saúde, né? Então, a gente precisa assumir essa responsabilidade consigo mesmo, né? E é extremamente difícil. Às vezes, a gente só vai tomar essa providência quando a coisa já está num estado, assim, que tu já não está mais aguentando, né? E a gente precisa abrir esses espaços. E numa live que eu fiz essa semana, eu ainda estava comentando com o pessoal, a gente precisa aprender a respirar, né? Às vezes, numa situação difícil, quando a gente aprende a respirar, ensina as crianças a respirar. Eu ensinei minha filha desde pequenininha a respirar para lidar com a ansiedade, né? É uma coisa tão simples, né? E faz até com que a gente evite da gente dizer uma palavra que a gente não quer dizer, para a gente tomar uma atitude impensada, para a gente fazer uma coisa que a gente vai se arrepender depois. E eu fico pensando que esse é o caminho que vai fazer com que a gente lide com essas tensões que a gente está vivendo. É assumir a responsabilidade, primeiro, pelas suas próprias reações, por si próprio, né, pela sua destemperança, pelo seu desequilíbrio, e a partir daí em que eu volto para o meu estado de centramento, eu vou conseguir lidar e eu vou amadurecer. Eu percebo que a nossa sociedade precisa amadurecer, se responsabilizar primeiro por si mesmo, né, por si mesmo, por suas atitudes, e a partir daí reconhecer que existe um papel social que ela precisa cumprir, que está fazendo falta no nosso país, né? E eu percebo eu vejo isso também de uma forma otimista, Patrícia, eu tenho esperança no nosso país. Tenho esperança principalmente porque eu acredito que a gente pode ser melhor. Eu acredito sempre no melhor de todo mundo. E eu acho que a gente pode ser melhor a partir de se centrar, de respeitar os valores dos outros, se respeitar seu corpo, seu tempo, seu espaço, né? Que eu acho que está tudo ligado, né? Eu não vejo a espiritualidade como um elemento separado, assim, para mim, ele é um elemento agregado, faz parte de mim, no meu ser, no meu responder ético, social, cultural, tá ali tudo dentro, né? Eu defino porque a gente precisa definir, e eu acho que esse é o caminho que faz com que a gente consiga, inclusive, mostrar para os outros de por que quando tu agrega a espiritualidade, tu te torna uma pessoa mais feliz, né? E acho que o exemplo é poderoso, né? E Sabe, é isso que Marta? Exatamente, eu acho que
essa coisa também que tu traz do cuidado, e que a Patrícia também comentou, né? Como o cuidador precisa se cuidar. Aí a gente vai escutar, assim, quando a primeira enfermeira que morreu por Covid no Hospital de Conceição, né? Me parece. Eu lembro do marido dando um depoimento de que ela era uma mulher, assim, muito guerreira, que ela não tinha medo, né? E eu fico pensando assim, quantas, né? Porque nós somos campeões, né? De perdas de profissionais da área da enfermagem no Brasil. Eu acho que esse dado tu pode até me confirmar, né, Marta? Tristemente, nós somos recordistas em morte na área da saúde. Então, assim, aí tu vai ver as outras esferas, claro, que estão implicadas nessa falta de cuidado. O cuidado também que a gente agora está tentando ter com esse retorno às aulas, e o cuidado que não somente com as crianças e adolescentes, mas sobretudo com esses profissionais, que são os professores, que também precisam ser cuidados. Então, a gente não pode perder, né, esse foco, né? Queria perguntar para vocês como que vocês estão lidando, então, né? Como é que está na prática a espiritualidade de vocês nesse momento de pandemia? Queria o depoimento de vocês. Cláudia, o que eu tenho feito? Eu tenho praticado yoga e tem me ajudado muito. Me ajuda para a ansiedade, é um momento também que eu consigo olhar para dentro. Pratico com o pessoal de um espaço aqui que tem em São Leopoldo, Yoga Shala, com a Fabíola e com o Gabriel, que é um pessoal bem sério. Isso me ajuda muito. Também as orações, né? O meu momento da oração também é um momento da desconexão com o mundo e a conexão com o mundo interno. Mas a prática do yoga é fundamental. E também eu faço terapia e para mim, a terapia, ela tem uma dimensão espiritual, né? Que ao tratar das minhas emoções, organizar as minhas emoções, eu consigo acessar outras esferas, sabe? Então, a prática da terapia é a prática do yoga. Eu criei um hábito, né? Eu rezo, mas eu criei um hábito, assim, né, durante a pandemia, que era acender uma vela e fazer uma oração, sempre pensando em todas as pessoas envolvidas, né? Desde o micro até o macro, né? Eu faço terapia floral, né? Eu recebo reiki regularmente. E eu, além disso, foi interessante, né? Eu me desconectei um pouco do meu mental, né? Eu gosto muito de artesanato, eu faço muito crochê, né? Crochê para mim também é uma forma de eu me conectar com a arte, né? A arte para mim sempre foi uma válvula de escape, né? O tricô, o crochê para mim funciona, eu não sigo receita, eu crio, né? E no criar e no trabalhar, e eu gosto de fazer peças para dar de presente. Então, quando eu estou fazendo uma peça, é como se eu estivesse fazendo ponto e pensando coisas boas para quem vai receber aquela peça, né? Então, é um jeito de trabalhar pelo outro, né? De fazer coisas, enfim, para doar e para dar. E eu ouvi muita coisa, né? Eu ouvi muitas lives, assim, de pessoas falando de coisas diferentes, coisas que eu queria entender, que eu queria aprender, coisas da espiritualidade, da astrologia, de outras visões sobre o mesmo tema, né? Ouvi outras pessoas, e curiosamente eu li menos, né? Eu gosto muito de ler, eu sou uma pessoa que lê muito, mas não li nenhum livro, por incrível que possa parecer, eu não li nenhum livro dos montes que estavam ali na fila para mim ler, e eu cuidei da minha casa, que eu acho que quando a gente cuida, né, eu descobri que essa reconexão com aquilo que é teu espaço também tem alguma coisa de espiritual, né? Quando tu acende um incenso, quando tu areja a tua casa, quando tu cuida, eu cuidei muito do jardim do prédio, né? O meu prédio tem um jardim e eu gosto de cuidar do jardim. Então, eu fui para esse jardim e era como se eu estivesse me reconectando, inclusive com as questões do meu feminino, né? Que a gente
a gente, quando vive o mundo do trabalho, a gente vive, é aquilo que eu falei no começo, a gente vivia para fora, e agora eu podia viver para dentro, né? Para esse meu espaço, e esse meu espaço é uma extensão do meu espaço interno, então eu estava cuidando do meu espaço interno, à medida que eu cuidava do externo, né? E isso me trouxe uma paz muito grande, né? É como se eu tivesse, assim, botando tudo de volta no lugar, e a partir daí, e essa minha experiência, quando eu levava para as pessoas, e quando em alguns momentos eu tinha que me manifestar, quando eu via que as pessoas estavam muito ansiosas, me ajudou a mostrar para as pessoas, olha, esse pode ser um caminho, não se desesperem, a coisa vai melhorar, isso vai passar, né? Mas assim, ó, não tem medo de viver esse momento, né? Então, esse foi o meu aprendizado, né, com esse processo. Esse tem sido, porque não acabou ainda, eu continuo fazendo, né? Eu rezo muito, assim, né? Eu rezo a reza rezada, né? Recitada, aquela que a gente aprende, que é um jeito da gente se conectar, né? Quase como um mantra. Mas eu ouvi uma coisa, assim, que cada vez que a gente pede, né? Naquele momento em que a gente pede, que a gente fala, olha, eu quero luz, eu quero conhecimento, eu quero calma, a gente faz a conexão com a fonte criadora, e a fonte criadora responde a gente, né? E eu tenho feito assim, né? Para mim é o que tem me ajudado. Que, que legal. Eu vou falar da minha experiência, então, eu me conecto, tenho me conectado muito, e uma das coisas que eu tenho feito é a música, que eu também tenho uma ligação com arte, tudo. Não tenho feito coisas que são manuais, quanto fiz nos últimos tempos, com mosaico, e você sabe minhas peripécias, né? Mas a música, realmente, ela é, para mim, o momento da oração, assim, o momento do centramento. E logo que começou, né, toda essa função da pandemia, eu fiquei pensando muito no que fazer, porque eu também fiquei parada, assim, uns 40 dias sem nada, assim, de trabalho e tal, tentando me reorganizar e pensar. Depois que tudo se reorganizou, eu fiquei pensando o que eu posso fazer, sabe? O que a gente pode fazer, sei lá. Daí surgiu o projeto Saia Godê, que eu entendo que é a maneira que eu tenho, e a Elis, de exercitar e de poder passar de transferir algum conhecimento, algum esclarecimento, uma ampliação de consciência, e tentar buscar cada vez mais essa clareza desse processo. Eu li hoje, tem uma paciente que está de aniversário, e ela colocou umas coisas lindas, assim, a respeito das etapas da vida dela, e uma das coisas que ela disse e que me chamou a atenção foi a frase, né? Eu confio no processo. Eu achei tão bonito isso, sabe? E eu tomei para mim isso também. Eu acho que a gente precisa tomar para a gente essa confiança de que, como eu disse antes, a gente está no momento certo. Queria trazer para vocês, assim, um pouco da Brahma Kumaris, de novo, assim, como contribuição, do momento especial que ela considera que a gente está passando. Estaríamos, então, no momento que, segundo a Brahma Kumaris, é chamado momento da confluência. Se chama também da fase do diamante, ou brilhante, agora. E seria o momento onde estaríamos mais próximos de Deus. Então, assim, um momento de final de uma fase muito difícil, segundo eles, e inevitavelmente nós retornaremos para uma fase muito melhor. Porém, é uma fase de transição, uma transição onde as escolhas serão feitas. E eu acredito que a transição, ela não se dá necessariamente por catástrofes, né? Apesar de a gente saber que a pandemia é realmente um tufão, é um maremoto, se equivale. Mas principalmente pela transformação da consciência. Essa consciência que nos coloca numa outra dimensão, pelo menos essa que eu vejo.
Então, esse é o momento de fazer prece, esse é o momento de se conectar, esse é o momento de meditar, de sentir que Deus está realmente mais próximo, porque Ele está realmente, e eu acredito, eu confio no processo. Então, eu acho que a gente vai ver coisas muito difíceis e o olhar daquele que é mais sensível sempre vai sofrer mais. Galiano já dizia isso. Para quem é sensível, o mundo sempre vai ser mais doído. Marielle Franco dizia: a vida é pesada, nega. E ela dizia para uma amiga uma vez, uma das falas dela, comentada por alguns dos amigos. E a vida é pesada, isso eu também falo para meus pacientes. É pesada, sim, porque é justamente para que a gente cresça. Não é fácil. E hoje, né, como tu falou muito bem, isso ficou muito forte para mim, sabe, Marta? A gente tá com a morte, a possibilidade de morte muito próxima. De fato, o que a gente faz assim, em vida é não pensar na morte. Se a gente pensasse, a gente não viveria. Mas hoje a gente está, né, com essa possibilidade muito próxima. Por quê? Porque a gente precisa pensar, a gente precisa refletir e não passar simplesmente, né, sobrevoando as coisas mais importantes da vida, que são as nossas conexões. Tu que tem essa vivência dentro do hospital, sabe muito bem o limite, né? Aquele momento limite, o momento onde a pessoa busca um perdão, né? Naquela finaleira ali, quando a gente encara que tudo que a gente juntou de material não tem significado maior do que um filho estar perto, que uma esposa estar ao lado, que um abraço e um beijo. Por isso que é tão chocante essa doença, porque ela te aparta disso. E como é fundamental tudo isso que tu nos traz, assim, que é o abraço é a humanização do tratamento, né? O reconhecimento de que tem uma alma ali, não só um corpo, que tem uma história, que tem uma religiosidade, uma crença. Então, para mim foi um crescimento também aqui muito bacana de saber de tudo isso e saber também dessa visão da astrologia que é bem legal, assim, até não é uma coisa tão horrível, apesar de estar essa confusão dos astros ainda lá em cima. Eu queria fazer a última rodada com vocês. Se vocês quiserem dar aquele pulo do gato e dar aquela dica de como desenvolver a espiritualidade para aquelas pessoas que estão ainda com a gente, e a gente teve um público bem cativo, viu? Uma das lives com mais pessoas, assim, contínuas. Acho que o horário também que a gente trocou também foi bem bom, e vocês estão abalando aqui. Estão chamando atenção aqui, isso é ótimo, porque essa é a nossa missão aqui no CEGOD. Quem quer falar primeiro, para a gente finalizando? Posso falar, Claudinha? Bom, eu, como astróloga, a dica que eu vou dar é a leitura, né? A leitura do seu mapa, porque o mapa é o propósito. O mapa astral, o mapa natal está escrito o nosso propósito, o que nós viemos fazer aqui no planeta Terra, o que nós temos para resgatar, quais são as nossas potencialidades, quais são as ferramentas, os instrumentos que também nos ajudam a superar os obstáculos. Então, essa é a dica que eu daria. Eu ouvi, num determinado momento, nesses meses, que esse desafio da pandemia nem de perto foi o desafio, por exemplo, da Segunda Guerra, em que era uma guerra, né? E que tem sido uma oportunidade tanto quanto de crescimento quanto foi a última guerra, né? Ou como tem sido as guerras pelo mundo, né? E aí, quando eu ouvi isso, eu fiquei pensando que eu estava me queixando de estar dentro de casa, né? Em algum momento a gente se queixa de estar dentro de casa, de não poder sair, né? Eu estava, assim como muitos, dentro da minha casa, com alimento, com conforto, né? Aquele dia eu não me queixei mais. Ainda bem que foi bem lá no início da pandemia, deu tempo de reprocessar, né?
Então, a gente às vezes tem que aprender a se queixar menos, né? A reconhecer que as nossas dificuldades precisam ser buriladas, a gente não está aqui a passeio, a gente não é feio reaprender, a gente está sempre aprendendo, a gente precisa aprender, né? E a gente vai pisar no tomate em algum momento, bom, pisou no tomate, levanta, né? Pede desculpa para o tomate, segue em frente, com confiança, né? Eu acho tão lindas essas palavras, eu entrego, eu confio, eu agradeço. Né? Eu botei lá na minha geladeira para todo dia entrar e lembrar, eu entrego, eu confio, eu agradeço, porque eu estou aprendendo, e eu me lembro quando eu tinha uns 14 anos, eu dizia assim, nessa encarnação, eu não quero deixar dívidas, eu não quero acumular nada. Se eu puder fazer alguma coisa, eu já estou feliz. Eu não quero levar dívidas, eu quero deixar quitar pelo menos essas que tinha, não criar mais. Então, esse tem sido o meu objetivo de vida. Seja pela terapia floral, né? Seja pelo modo como eu falo, né, nas minhas palestras, quando eu converso com as pessoas, quando eu converso com os alunos, eu quero deixar a ideia de que a vida é uma coisa boa, que não é uma coisa pouco trabalhosa, que a gente precisa se conhecer e a gente precisa se trabalhar, para quando terminar essa etapa e a gente for para o outro lado, a gente pode dizer, olha, eu fiz alguma coisa, eu cresci um pouquinho mais, eu aprendi, né, eu cumpri a minha missão. Né, esse tem sido o meu objetivo, cumprir a minha missão do modo que Deus está me botando, né, seja ela do jeito que for. Eu estou muito feliz pela oportunidade de estar aqui, poder falar, poder ouvir, poder compartilhar, que eu acho que é fundamental. A gente está juntos, né, com as dificuldades, cada uma com as suas, mas a gente tem que acreditar num mundo melhor e, principalmente, fazer a parte da gente por um mundo melhor. E vibrar pela paz, que é o que a gente precisa nesse momento. A Brahma Kumaris tem uma palavra que se chama, uma expressão que se chama Om Shanti, que é eu sou um ser de paz. Eu sou um ser pacífico. Eu acho que a gente precisa realmente, né, estar melhor, estar mais pacífico diante das limitações, das privações. Talvez isso seja também um pouco do desafio que a gente precisa ter quando se pensa em querer se reunir, não conseguir segurar, precisa sair sem nenhum motivo. Eu acho que a dica que eu dou é assim, pensa se realmente tu precisa sair para comprar aquela coisa. Pensa se realmente não dá para fazer algum outro tipo de contato. Pensa se não dá para, de repente, furar a bolha, mas com aquelas pessoas que tu realmente tem a certeza que estão mantendo as mesmas restrições que tu. Porque às vezes a gente não pode ser tão radical, porque muitas vezes a saúde mental tem que ser priorizada no momento onde se precisa olhar para um idoso, ou para uma criança, ou para aquelas pessoas que não têm tanta resistência. Então a gente tem que saber flexibilizar, isso é uma coisa que é essencial. Tem uma coisa que eu faço, que eu vou contar para vocês então aqui, que eu nunca contei para ninguém, que é uma forma assim de talvez cuidar um pouco das pessoas que eu gosto. Uma das coisas que eu costumo fazer é uma oração que ela vai seguindo, vai ser um Pai Nosso, vai ser uma Ave Maria, eu fecho os olhos e deixo vir todas as pessoas que vierem, naturalmente. E para elas eu dedico a oração até os rostos pararem de aparecer na minha mente. E para elas eu dedico essa oração. E nos últimos tempos a gente tem que realmente pensar todos os dias por todas as pessoas que estão morrendo. A gente sabe que não estão morrendo, né? O espírita diz, né? Sabe disso, mas que estão desencarnando, estão muitas vezes deixando esse mundo de uma maneira abrupta, né, Marta? E às vezes sem o esclarecimento que é necessário, muitas vezes nessa transição, nessa passagem. Então, a gente tem que estar conectado, sim, com essas perdas. E eu, da minha parte, eu só posso agradecer pela experiência de estar crescendo aqui com vocês
E eu acho que esse assunto vai voltar aqui para o Saia Godê em breve. Não sei se vocês teriam mais alguma coisa para dizer. A gente vai, então, agradecendo todas as pessoas que nos acompanharam. Daqui a 15 dias, eu e a minha parceira, Elisângela, nós retornamos para fazer aquele bate-bola que eu falei no início do programa. Eu queria desejar uma excelente semana para vocês e um shanti para vocês, sejam, né, esses seres que desejam um planeta cada vez mais pacífico, com menos racismo, que a gente realmente se harmonize entre os povos e que a gente se una para essa vacina, que ela não venha por interesses econômicos, mas e nem para manter um sistema que não salva vidas, mas que a gente consiga se unir pelo espírito, né, da solidariedade entre nós. Bom, com Deus, gurias, muito obrigada. Tudo de bom. Boa noite para todos, uma excelente noite para todos. Luz Beijos. E paz. Luz e paz. Beijo.